Renner. Senhora presidenta, senhora presidente, presidenta, a senhora não quer ser chamada? Senhora presidente, demais colegas, inicialmente gostaria de falar sobre a indicação 006. Eu gostaria de pedir a retirada dela, uma vez que essa indicação eu fiz foi desde a semana passada e ontem ela foi atendida. Então, eu gostaria de retirar a indicação de número 6, de minha autoria. E as demais, a número 7. A número 7 é um pedido meu ao Executivo para que nos coloque a par de como anda os desfechos aí para a construção da usina ecossustentável, que foi feita várias reuniões, inclusive uma comissão foi formada com vários membros dessa casa fazendo parte, inclusive o Ministério Público também acompanhou, e o consórcio de saneamento básico, se sabe, ainda fez modificações no projeto. Então, saber a que pé está essa desenvoltura desse projeto, para a construção dessa usina. E a outra indicação, a indicação de número 12, eu conversei até com o vereador Edenilson, que ele também fez uma indicação no mesmo sentido, também preocupado com relação à escola lá de Cachoeirinha. Eu passando por lá, alguns moradores me apontaram um defeito já, que não sei se defeito, é um ato lá que ocasionou a quebra de uma das vidraças, e essa vidraça é muito grande, eu fiz até algumas fotos, pena que eu não tenho como projetar, e eu imagino um vidro desse caindo em cima de um estudante, o estrago que fará se isso acontecer, que é uma janela, creio eu, que tem 1,5 metro de altura, com um vidro inteiro, né? Não é aquelas janelas tipo essa que a gente tem aqui, que são quadros, se quebrar, quebra um vidro menor. Lá não, é uma janela muito bem alta e com uma peça só de vidro. Então, uma quebrou, aquelas lascas enormes de vidro estão lá soltas e perigosíssimas. Essa indicação também pede, talvez até para substituir essas janelas, porque é um grande perigo. Então, vereador Edenilson, pedindo licença para o senhor também, porque o senhor fez uma indicação, mas eu não sabia dessa indicação do senhor, mas é só para reforçar e pedir aos senhores a aprovação das indicações 7 e 12 e retirada da indicação meia dúzia. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente dessa casa. Quero cumprimentar a todos, saudar os colegas e todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. Nessa noite eu trago aqui 3 indicações e um requerimento para apreciação dos demais colegas e, então, a aprovação. 2 dessas indicações relacionadas ao bairro Santo Antônio. Eu peço aqui o estudo da viabilidade do término da obra na rua Chiquito Florentino, que é uma obra que começou lá no mandato do prefeito Celito e ela não foi concluída. Então, uma solicitação feita pelos moradores, inclusive o Jesus Moriaé, que se encontra aqui, né, trouxe essa demanda. Então, solicitando ao Executivo que seja terminado o calçamento dessa rua que liga, né, a rua JK
a rua João Batista Costa, né? Além realmente de corrigir, né, o problema que lá existe, o transtorno que traz a comunidade, também vai criar uma condição para que o transporte coletivo seja utilizado e que possa ter acesso ali àquela parte do bairro. E ainda uma segunda indicação em relação ao bairro Santo Antônio, também a viabilidade de término de uma outra rua, o calçamento de uma outra rua, que é a rua José Soares. A mesma situação, a obra iniciada e inacabada, né, trazendo transtornos, então, para os moradores daquela rua. E aí, uma outra indicação, uma solicitação de documentos, não sei se os colegas aqui sabem, mas o PROCON, Marcos Nunes, vereador Alexandre, que também, né, atuou um certo tempo, tem conhecimento dentro do PROCON. O PROCON ele tem um fundo, né, um fundo municipal do PROCON. E eu quero exatamente saber, né, da movimentação financeira desse fundo. Pelo menos nesses últimos 4 anos, qual que é a situação, né, o valor que existe nesse fundo, se é que existe, qual foi a movimentação financeira, se saiu dinheiro, se entrou, de que maneira que saiu, qual a justificativa para a saída. Então, eu faço uma indicação nesse sentido, pedindo, né, toda a documentação da movimentação financeira desse fundo municipal do PROCON nos últimos 4 anos. E ainda solicito ao Poder Executivo, né, esclarecimento sobre a criação do Conselho Municipal do Consumidor. Aí eu quero aqui falar para os colegas, né, da comissão relacionada com o assunto, né, que nós temos aqui a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara, presidente dessa comissão, o vereador Paulinho Brasília, que, junto ao Executivo, fizesse também essa discussão, solicitando, né, em que pé que está a criação desse conselho. E exatamente preocupado e pensando aqui na participação da comunidade em relação à discussão desse fundo, e até para que os demais colegas tenham conhecimento a respeito dos valores que esse fundo movimenta, eu estou fazendo um requerimento pedindo uma audiência pública para a prestação de contas desse fundo. Então, a gente vai solicitar lá a diretora do PROCON, né, para que ela venha a essa casa, para que então ela coloque de que maneira esse fundo ele é gerido. E aí eu peço a participação dos colegas para essa audiência pública, que está sendo marcada, se eu não me engano, para o dia 19 de fevereiro, às 18 horas, inclusive tendo a preocupação de colocar no horário fora do que seria o expediente comercial, exatamente para que a população tenha participação, né, tenha entendimento, compreensão desses valores, né, e possa fazer com a gente essa discussão. E, claro, peço aqui a presença, viu, vereador Paulo em Brasília, da Comissão de Defesa do Consumidor, até para que a gente possa, dentro dessa audiência, de repente já fazer alguns direcionamentos em relação à criação desse conselho, né, para poder fazer discussões sobre a questão do consumidor aqui no município de Viçosa. Então, peço a aprovação dessas 3 indicações, mais esse requerimento para audiência pública. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador. Vereador Edenilson. Boa noite novamente, senhora presidenta, no qual cumprimento toda a mesa, público presente, colegas vereadores, imprensa, todos uma boa noite. As indicações que eu faço nessa reunião, nessa noite de hoje, é sobre a questão que o Lidson já apontou, que é sobre a questão da Escola Municipal João Francisco da Silva, que, né, Paulinho Brasília com o nosso prefeito Ângelo Cheque já fizeram uma visita, já sabem da situação, principalmente o prefeito, mas nada foi resolvido até então. Então, a questão lá realmente está terrível, o que Lidson colocou aqui é coisa muito séria, e não vai cair não, vereador, já caiu, né, já machucou 2 crianças lá, na época eu já trouxe isso à tona aqui, e infelizmente nada até hoje foi feito. Então, as fotos estão em anexo, junto com a indicação, dá para passar?
Nós vamos apresentar aqui, a Ana Laura vai me auxiliar, para mostrar para vocês um pouco da situação que está a Escola Municipal João Francisco da Silva. Aí são as portas que estão expostas na chuva, não sei se dá para vocês verem, mas estão todas lascadas. Na parte inferior da porta tem todas lascadas que uma criança pode machucar os pés ali tranquilamente. Pode passar, por favor, Érica. Aí embaixo, aí, para quem... Acho que a foto não está tão boa, mas dá para ver aí onde um rachado, aí, um lascado nessa porta aí da escola, que está exposta à chuva, era para ter uma cobertura aí e infelizmente não foi feita até hoje. Pode passar, Érica. Aí tem o telhado, aí a parte do telhado, gente, onde tem os forrinhos de PVC, que cada dia cai uma folha de forrinho de PVC na cabeça de uma criança. Ainda bem que essas folhas de PVC são bem levinhas, mas aí para vocês verem o buraco que está aí, porque cada dia cai uma folha, o professor tem que fazer retirada, e há ligação para a prefeitura, e infelizmente, pelo que a diretora Conceição Silva colocou para mim, é que toda a documentação está em Belo Horizonte, e nada é feito, parece que há uma certa, não sei se a palavra seria mal vontade, o que seria, né, do Poder Executivo de Viçosa, mas ela falou que parece que está faltando só, não sei se é uma assinatura ou se é um empenho maior do Poder Executivo para que essas obras sejam finalizadas, já vem essa pendência há mais de 2 anos. Então, essa é uma das indicações que eu faço para que o prefeito se atente a essa escola, porque realmente, do jeito que está lá, uma hora vai aparecer uma criança morta aí e depois vão tomar as providências, já é tarde demais. Outra indicação que eu faço é sobre a pavimentação lá na rua João Batista de São José do Triunfo, que foram obras feitas no fim de 2013, parece que no início de 2014, e o calçamento já arrancou todo com a última chuva que deu, e não tem possibilidade nem de carro circular nessa rua. Então a situação lá está bem tensa, bem crítica, e a gente pede aí, através de uma indicação, um reparo da rua, ou a pavimentação asfáltica, que seria o ideal para o distrito de São José do Triunfo, nessa rua João Batista. E por hora é só, boa noite. Vereador Luiz Eduardo. Senhoras e senhores, voltamos ao microfone dessa casa, primeiramente para poder relatar situação em que passaram os moradores da parte alta do bairro Santa Clara, parte alta do bairro São Sebastião, a Avenida das Arábias, com aproximadamente 5 dias, havendo a interrupção do fornecimento de água. Ou seja, nós queríamos fazer um esclarecimento. Há algum tempo, o SAAI, ele bombeia água para os bairros Bom Jesus, Nova Viçosa, Santa Clara, São Sebastião, com o uso de um gerador que funciona a diesel. E eu lembrava que há mais de 2 anos, a Câmara Municipal de Viçosa e a Defensoria Pública fizeram uma intervenção para a solução da falta de água nessas partes que aqui eu relatei. E o que foi feito? O SAAI adquiriu esse motor a diesel, e esse motor é que empurra ou que mantém a geração de energia elétrica para essa bomba. E há algum tempo, exatamente nesse tempo, o SAAI vem tentando, junto à CEMIG, conseguir a elevação da potência do transformador que lá existe. Mas a CEMIG, por inúmeras vezes, ela não cumpriu a sua função, fornecendo essa ampliação da potência do transformador. Muito bem. No mês de janeiro, esse gerador a diesel, ele acabou estragando. E ele estragando, aquela bomba que enviava água para essas partes altas, simplesmente deixou de funcionar. E o SAAI, ele não tomou medida nenhuma, apenas aguardou
que o gerador ficasse pronto. As comissões de obras, através do vereador Helder, a comissão de Direito e Defesa do Consumidor, através do vereador Paulinho, e esse vereador da Comissão de Direitos Humanos, notificamos o SAI da situação que estava pendente. Lá estivemos, colocamos a questão, apresentamos a notificação. A notificação era para a aplicação da lei. A Lei 8666, a Lei de Licitações, em seu artigo 24, inciso 4, ela diz: havendo situações de emergência, que as pessoas estejam em perigo, a sua saúde ou a sua vida, deverá ser dispensada a licitação. Mas, nesse momento, o senhor prefeito entrou em campo e contratou, de acordo com esse artigo da lei, um caminhão com um gerador para que bombeasse a água para essas partes. E hoje, numa conversa pela manhã, com o vereador Marcos Nunes e o vereador Helder Evangelista, nós estávamos conversando sobre a necessidade de haver uma audiência pública para se estabelecer o que será feito de forma oficial nesse período que temos, inclusive, o problema da possibilidade de vir a faltar energia elétrica. Porque, de repente, se o nível das águas continuarem baixando, como é que vai ser possível furar poços artesianos se não haverá energia elétrica para mover esses poços artesianos? O que vai ser feito? Quais são as providências? Numa situação de emergência, o que é que nós vamos fazer diante dessa situação que está posta? Nós estamos aguardando as chuvas, mas até então não vieram. E nós estamos, gente, no início da subbacia do Rio Doce. Divinésia, que é a ponta desse início, está a 814 metros do nível do mar. Então, a água que nasce na Serra de Divinésia, que vem para Paula Cândido, que vem para Viçosa, e de Viçosa para Porto Firme, e assim por diante, nós estamos exatamente no local onde temos menos água. É o início de tudo. Se nós formos olhar as cidades que estão abaixo, elas têm um volume de água escorrendo, embora menor, mas muito mais volume. E precisamos também de ter um estudo de qual é a capacidade do aquífero que nós estamos sobre ele. É questão científica, é questão de emergência, é questão de atitude administrativa e de integração. Não só do SAAI, da Câmara, da Agência Nacional de Águas, do IGAM, da Universidade, do Consórcio de Saneamento Básico. Portanto, estamos aí fazendo essa solicitação para que realizemos essa audiência pública. Muito obrigado. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Não pude cumprimentar no momento que fiz a intervenção, a todos que nos ouvem, nos assistem. Estamos aí de volta à disposição de todos vocês. Rapidamente, senhora presidente, só para dizer o seguinte, eu acabei fazendo uma indicação, que se eu não me engano é a primeira desse ano, que na verdade foi feita em novembro ou dezembro do ano passado, porque a gente já estava de recesso. Aqui eu venho fazer um apelo. Isso já foi objeto de projeto de lei meu e de outras pessoas, tentando insistir com o Executivo que quando ele fosse fazer melhorias nas ruas, principalmente asfaltamento, que ele pudesse dar prioridade às ruas que têm pessoas com dificuldade de acessibilidade. Leia-se, por exemplo, cadeirante. Né? Então, praticamente a pessoa que me pediu para fazer essa indicação solicitou, olha, eu vou ver se você vai falar isso lá. Então, estou aqui, né, pedindo, se eu não me engano é Rua Curvelo, embora todos que nos assistem, né, e a gente não é contra o calçamento, ou não é contra o asfaltamento, mas os especialistas têm nos dito como nós temos impermeabilizado a nossa cidade. Né?
Então, é bem capaz de daqui 20 anos, viu, Helder, a gente que está furando buraco, fazendo um novo tipo de pavimento para a gente poder deixar um pouco a água da chuva entrar. Mas aí eu estou aqui fazendo um apelo, então, ao Executivo Municipal, que quando ele for fazer as melhorias, que ele dê prioridade. Existe N reivindicações nesse sentido, a PAI pode ajudar, mas existe N reivindicações, então, que dê prioridades às ruas que têm cadeirantes. Uma segunda indicação, coisa rápida, é sobre a questão da infestação de caramujo africano na região de Nova Viçosa, que também o pessoal pudesse dar uma olhada nisso com mais rapidez. Hoje está sendo uma reunião de, mais festiva do que política, mas a minha terceira indicação é porque ainda está engasgada aqui na minha garganta a nossa reunião de 23 de dezembro, onde o senhor prefeito passou aqui um caminhão em cima da gente, pelo menos em cima de mim, assim que eu sinto, e fez uma reforma administrativa, e eu gostaria que ele mandasse, então, para a gente todas as documentações de indicação dos cargos dessa reforma administrativa, para que a gente, no intuito de fiscalizar, verificasse quais são de recrutamento amplo, quais são de recrutamento restrito, e o que o prefeito está fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Nunes. Bom, antes de votar as proposições avulsas, as mudanças elas vão acontecendo de acordo com o contrato fechado agora com a TV Viçosa. Nós temos direito a também a transmitir uma audiência pública no mês. Nós estamos com 3 audiências públicas aqui e nenhuma das 3 bate com aquele calendário que nós liberamos para vocês. O nosso calendário, de acordo com o nosso calendário, a audiência pública prevista para a TV Viçosa é 26. Então, nós temos uma 19, nós temos uma 25 e nós temos outra 23. Nenhuma das três, geralmente, a TV Viçosa fechou para a gente a quinta-feira, né? Uma das quintas-feiras do mês, no nosso caso, nós fizemos uma previsão no calendário, e aí eu queria saber se algum dos senhores tem interesse de mudar a audiência pública para o 26, onde será um dia que a gente terá mais audiência, as pessoas vão poder assistir, acompanhar, nós teremos o arquivo. Então, eu queria saber do vereador Lidson Lenner, do vereador Idelmino, do vereador Luiz Eduardo Marcos Nunes e Helder Evangelista, se algum de vocês tem interesse em usar o dia 26 para dar visibilidade. Senhora presidenta, infelizmente, inicialmente ia ser dia 26, eu estava conversando na secretaria, só que um dos convidados não vai poder estar presente no dia 26 por causa de agenda. Aí no dia 25, sim, eu poderia estar. Então, eu até coloco aqui, senhora presidenta, essa situação que, com um pouco mais de flexibilidade das audiências, não ter um dia certo, porque pode ocorrer muitos problemas como esse. Né? Mas é louvável a ideia da senhora presidenta, e vamos ver o que acontece. Faço aqui louvável ao vereador Carlitos Alves, que conseguiu fazer as negociações. Já ficou aqui fechado o das águas dia 26. Então, vamos só fazer uma mudança, alterar. Então, as proposições avulsas estão em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. O vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado está pedindo licença ao plenário, porque ele precisa sair para resolver um assunto do Legislativo. Então, fica aqui em discussão. Vereadores favoráveis com a saída do vereador Luiz Eduardo permaneçam como se encontram. Vereador, o senhor tem aprovada a saída do senhor do plenário.
Nós vamos, então, dar início ao uso da palavra livre, uma vez que hoje nós estamos com uma pauta mais reduzida. Vereador, professor Idelmino é o primeiro a fazer uso da tribuna, logo depois, vereador Geraldinho, vereador Lidson Lenner e vereador Sávio José. Muito obrigado, senhora presidente. Quero, inicialmente, nesse uso de tribuna livre, desejar um bom ambiente de trabalho para a mesa diretora e para os demais colegas vereadores, que a gente tenha aí 2 anos de trabalho e que a gente possa realmente contribuir para o avanço social e avanço político da nossa cidade. Bem, eu tenho aqui, inicialmente, 2 assuntos para poder falar. O primeiro, vereador Marcos Nunes, vereador Sávio José, vereador Edenilson, é em relação à reforma administrativa e também o aumento de taxas sobre serviços de qualquer natureza, que foi votado por essa casa numa reunião extraordinária, já no dia 23 de dezembro. Eu quero colocar aqui a minha insatisfação da maneira com que essa casa tratou essa sessão extraordinária. Um projeto de reforma administrativa extremamente complexo chegou aqui no dia 22, passou por comissão, algumas modificações, para ser votado dia 23. Na ocasião, eu e outros colegas que eu acabei de citar aqui no início, nós fizemos a discussão que seria necessário sentar e discutir esse projeto. E essa discussão ela não foi feita. No meu ponto de vista, essa casa ela foi irresponsável naquele momento ao fazer essa votação. A maioria dos colegas aqui nem sabia em que estava votando. Desculpa fazer minha crítica dura aqui, mas é a mais pura verdade. Simplesmente porque se achava necessário fazer rapidamente a reforma administrativa. E foi pedido nessa casa aqui que pelo menos adiasse a votação para mais 5, 6 dias, para que a gente pudesse fazer a leitura do projeto e fazer a discussão do mérito do projeto. Eu tenho certeza absoluta que aqui os colegas todos entendiam a necessidade da reforma administrativa. Inclusive, a gente fez várias críticas em cima daquela reforma administrativa que o senhor prefeito Celito Sade tinha feito e muito mal feita. Que a gente sentia a necessidade, sim, de uma reforma administrativa. Só que a gente não gostaria que essa reforma administrativa fosse feita, simplesmente discutida lá pelo Executivo, sem nenhuma participação do Poder Legislativo. Então, eu pergunto a vocês, meus colegas, qual que é o papel dessa Casa Legislativa? Se o projeto vem para essa casa e os colegas, simplesmente porque o Poder Executivo decidiu que tinha que ser votado no dia 23, faz a votação, não dá espaço para discussão. Eu e outros vereadores, nós votamos contra a reforma administrativa, mas não pelo mérito. A gente não votou contra o mérito do projeto. A gente votou contra o procedimento que essa Casa Legislativa teve em relação a esse projeto. Projeto complexo, de grande responsabilidade. Deus queira e eu assim torço para que essa reforma realmente dê certo. Mas se ela não der certo, vai ser uma irresponsabilidade dessa casa, porque essa casa ela teve o momento de fazer a discussão desse projeto e não fez. Simplesmente votou. E eu falo abertamente, muitos colegas aqui nem sabiam o que estava votando. Votou porque o Poder Executivo pediu. Já coloquei várias vezes para o senhor prefeito que eu estou aqui para poder contribuir, mas eu quero ter oportunidade de contribuir. E essa oportunidade, ela não foi dada para essa casa naquele momento da discussão sobre o projeto de reforma. E um outro projeto que eu deixo aqui, o meu manifesto, em relação ao fato de ter sido votado também lá no dia 23, é o aumento da taxa sobre serviço de qualquer natureza. Não deu a oportunidade para aqueles que vão pagar esses impostos
se pronunciasse a respeito. Haveria necessidade de correção? Poderia haver a necessidade de correção. Mas conforme nós já falamos várias vezes, a gente não pode votar aqui nessa Casa Legislativa projetos da alçada orçamentária, financeira, criação de taxa, aumento de taxa, numa reunião extraordinária aos 49 minutos do segundo tempo. Não podemos fazer isso. Isso é irresponsabilidade. Então, eu peço a essa casa mais transparência em relação a esse tipo de votação, que a gente não venha votar simplesmente porque o Poder Executivo está pedindo. A gente tem que fazer a discussão madura de qualquer projeto que passe por essa Casa Legislativa. E espero que nesse segundo biênio essa casa tenha essa responsabilidade e não venha, vereador Marcos Nunes, conforme o senhor colocou aqui, passar o trator em cima de alguns vereadores. Porque em cima daqueles que estão concordando com o procedimento do Poder Executivo, que naquela ocasião do dia 23 foram 11 vereadores, para eles, de repente, está tudo certo. Mas, para mim, eu quero fazer uma discussão madura e eu só voto em projeto sabendo do mérito do projeto. Então, eu espero que essa Casa Legislativa tenha mais responsabilidade em relação à maneira que vai conduzir os projetos e ser votado aqui dentro dessa casa. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Geraldinho Violeira, logo depois, vereador Lidson, vereador Sávio José e vereadora Heloísa. Obrigado, senhora presidente da Câmara Municipal de Viçosa, presidente Marilange, quem cumprimenta os demais componentes, Helder Evangelista, vereador Carlitos Meiquilo. Desejo a vocês sucesso, cuidado, zelo, presteza com a administração do Poder Legislativo. Isso que todos desejam, e já venho aqui, mediante a comunidade viçosa, dizer que nessa primeira reunião, convidar os demais moradores da sociedade, assim como o Wagner Roberto veio aqui, a tribuna da Câmara está aberta a vocês, né, para trazer também a dificuldade, vocês que têm um diálogo aberto com a sociedade, têm um grande conhecimento, para também contribuir com a gente. Talvez uma dificuldade que tem no bairro a gente não fica sabendo, talvez com você que vem aqui, igual um caso de uma senhora que trouxe a dificuldade de transporte da saúde para Belo Horizonte, Muriaé, os veículos, da logística. Talvez a gente não fica sabendo dessas dificuldades, que a comunidade venha e tente contribuir com a gente. Assim como o GES direto vem aqui e traz as dificuldades que o bairro Santo Antônio passa, assim como os outros, Silvestre, João Braz, mas enfim. Não vim aqui hoje, no primeiro dia, né, do segundo biênio, desejar aqui a todos os vereadores, amigos vereadores, sucesso nessa caminhada. Sei que é difícil, vereador Edelmino, mas a gente tem que aqui assumir um compromisso e assumir também uma confiança com o Poder Executivo. É difícil, mas a gente tem que dar essa confiança para depois a gente desconfiar. A gente, se eu for falar aqui de defeitos que tem nas escolas municipais, falta R$1 milhão para reformar as escolas que foram reformadas. Falta 1 milhão ainda, vereador Edenilson, para as escolas igual lá de Cachoeirinha, escolas que já foram licitadas, reformadas, construídas, para terminar o que foi feito. Infelizmente, existem muitos erros que o senhor sabe, de corrupção e tudo mais. Não é dia de falar isso hoje, mas assim como o dia festivo que Marcos Nunes disse, vou trazer aqui os demais vereadores, o público que está em casa, dizer que a Câmara esteve aberta e está sempre aberta para a comunidade que vem aqui e traga as dificuldades, assim como a gente vai na comunidade também, para saber realmente qual é a dificuldade. E a dificuldade que a gente tem hoje, que é visível, é a falta de água. Eu nunca e não vi nenhum jornal falar qual que é realmente a solução desse problema. Eu não vi ninguém falar de recuperação de nascente. Nenhum jornal, professor Delmino, falou de recuperação de nascente.
o cuidado com essas empreiteiras, obras, construindo, vai tampando tudo. Não vi ninguém falar de plantar uma árvore. Ninguém. Pois não, vereador, contribua com esse pensamento meu. Eu, nos meus 6 anos de mandato, respeito muito a autarquia SAI. Eu acho, para esse caso, ela não fez nada mesmo. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar um pré-projeto meu que deveria ter vindo até do SAI. Obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Acho que é um problema que não será do passado. Uma pessoa me parou na rua e me disse, eu fiquei pensativo com aquele momento que ele me parou na rua. Falou que a política nacional, Mequilo, a política do brasileiro é do passado, é do ontem. Não é a política do futuro que vai trazer benefícios para meus netos, bisnetos, pessoas que virão ainda. Infelizmente, a gente tem que mudar muito essa contribuição para a sociedade, para um futuro melhor. Vamos esquecer que, às vezes, de rua, talvez as pessoas vão me entender mal. Até mesmo de cascalho, na zona rural, talvez vão me entender mal. Mas eu prefiro a zona rural lá com água, com chuva, com barro, que a nossa vida, infelizmente, vai faltar e vai precisar muito de água. Talvez vão me entender mal. Ah, mas o vereador não quer desenvolvimento, não quer infraestrutura. É diferente. É uma preferência minha. O cuidado lá com as nascentes, como o Mequilo disse, e é o meu foco e o meu compromisso com a administração pública no tempo que eu vou ficar aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado, senhora Marilante, presidente. Boa sorte no seu mandato. Obrigada, vereador Geraldinho. Fará uso da palavra agora, vereador Lidson Lenner, logo depois, vereador Sávio José, vereadora Heloísa e vereadora Maura. Eu ainda não desejei boa noite, senhora presidenta, cumprimentando a senhora, boa noite aos nobres colegas, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicações. Bom, não posso deixar, senhora presidente, de desejar à nova mesa diretora todo sucesso, né, todo o trabalho aí que tem nesses 2 anos, últimos 2 anos dessa legislatura. A gente já percebe aí as mudanças aqui nessa casa, de pessoal, na estrutura física, enfim, desejar um bom trabalho a Vossa Excelência, demais colegas da mesa diretora e, em público, agradecer pela homenagem a esse humilde vereador. Comentar sobre o uso da tribuna pelos populares que aqui estiveram. O Jesus Quirino, o popular Muriaé, ele já se ausentou do plenário. E mostrar que os problemas continuam no município, né? São problemas não muito fáceis de serem resolvidos, mas os problemas continuam. Deixou aqui bem claro, quando não falta máquina, falta mão de obra, o material, máquinas sucateadas para atender Viçosa e região. Fiquei curioso com o região. Eu acho que são convênios que estão sendo formados com outros municípios, se eu não me engano. O Wagner, né, que mostrou que Wagner está presente, seu descontentamento com o fechamento do CAC, mas a senhora presidenta já justificou o porquê, né? Justificou o porquê e realmente ela, como gestora dessa casa, ela está mais próxima das finanças e sabe o que acontece. Enfim, outros municípios realmente têm esse tipo de atendimento ao cidadão, né? Porém, por parte do executivo, inclusive. Então, aí já é mais aberto o atendimento. Eu queria também, senhora presidenta, a assessoria conseguiu recuperar as fotos que eu ia mostrar, só para acompanhar, vereador Denilson. Infelizmente, nosso vídeo não está bom hoje, nossa TV. Essas janelas aí, bom, infelizmente está tão ruim que nada dá para perceber que é janela, né?
Passa aí, Ana Laura. Está vendo? As janelas são janelas grandes e um vidro apenas, não são quadros, um vidro apenas. Essa foto está de lado. E aí tem uma foto de perfil aí que dá para pegar, mas está tombada essa foto, que mostra aí o vidro quebrado. Agora ficou de cabeça para baixo de vez. Isso, exatamente. Né? Então, é só para mostrar aí sobre a indicação que foi feita, né, do vereador Edenilson. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, Lites, pela parte, né, e aí parabenizar você também, Edenilson, que traz esse problema aí da construção da escola de Cachoeirinha. Mas é só dar uma sugestão, mas saber de Vossa Excelência. No mercado já existem vidros de segurança. Eu entendo o seguinte, um local que está trabalhando com criança, na possibilidade de uma pedrada, ou da pessoa bater com a cabeça, ou de alguma coisa, existe um tipo de vidro de segurança que ele estraçalha e não corta ninguém. Será que nas especificações técnicas dessa escola, né, que dá até vergonha esse problema que você traz para a gente, pedia esse vidro de segurança, o famoso Blindex, que é uma marca e tem outras no mercado, ou era esse tipo de vidro mesmo? Acho que é uma coisa que a gente poderia investigar, porque eu acho que é vergonhoso realmente a situação dessa, uma pedra ali com o menino embaixo, o vidro poderia estar causando uma morte, isso é um absurdo. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Existem os vidros aramados, existe o Blindex, esse tipo de vidro aqui que nós temos na Câmara, que tem até uma grade no fundo, que ainda é mais resistente. Então, o vídeo é só para ilustrar o que a gente estava falando. Bom, e com relação a um problema sério da água, que o vereador Cebolinha disse, e os vereadores também comentaram, que as iniciativas dessa casa, com essa preocupação, também estão sendo de grande força para contribuir. A gente não pode colocar o projeto em si lá para o executivo fazer. Você tem que fazer isso. Mas, inclusive, ano passado, por 2 vezes, estou concluindo, senhor presidente, 2 vezes eu enviei o projeto da Amigos da Nascente ao executivo. Inclusive, o SAAI quer dialogar com o legislativo, eles me ligaram para a gente conversar a respeito do projeto. Eu achei já um avanço. Vamos ver o que vai acontecer para frente aí, que é um projeto que visa, lá no meio rural, aqui no meio urbano, onde há nascentes, um incentivo a quem preservar. E também já está na nossa departamento jurídico um pedido meu, eu já deixei lá todo moldurado, vamos dizer assim, um substitutivo ao projeto de 2001, que com relação a desperdício de água. Então, o substitutivo deve entrar ainda esse mês nessa casa. Desculpe, senhor presidente, mas para não ter que voltar aqui, eu prolonguei um pouco. Obrigado. Obrigada, senhor vereador. Fará uso da tribuna agora vereador Sávio José. Logo depois, vereadora Heloísa, Heloísa, meio quilo, Maura e meio quilo. Obrigada, senhora presidenta. Meu boa noite a todos e todas, aos que nos ouvem, nos assistem, ao público aqui presente, aos funcionários dessa casa, novos membros de bancada, à mesa diretora que inicia o seu trabalho, aos senhores e senhoras vereadores, meu boa noite. A gente inicia mais um ano legislativo, sempre com muita vontade, muita garra, disposição. E quando estava pensando o que ia falar nesse primeiro pronunciamento, eu gostaria de iniciá-lo dedicando uma singela lembrança ao senhor Dionísio Ladeira, que sempre acompanha a vida política de nossa cidade. E eu nunca falei isso aqui, que eu sempre começo a minha leitura do jornal Folha da Mata pela coluna do senhor Dionísio. Então, eu queria fazer essa pequena lembrança em homenagem ao começo desse ano legislativo. Vereador Helder, eu já tinha preparado aqui, eu vi que Vossa Excelência colocou numa indicação sobre a rua Rafael Silva Araújo, lá em Nova Viçosa. E o senhor pediu calçamento, mas começou o calçamento lá na quarta-feira. Um morador me ligou, porque também já tinha feito a reclamação, mas pelas palavras dele, começou errado já. Então, ele tem essa preocupação, que parece que o serviço não está sendo bem feito.
E essa semana nós acompanhamos também vários moradores de Nova Viçosa e Poces reclamando de calçamento, do estado das ruas daquela localidade. Então a gente deixa isso aqui público. Eu queria me juntar ao senhor nessa demanda da gente conseguir um trabalho para essa localidade, mas um trabalho bem feito. Pois não. Até parabenizo Vossa Excelência por também estar preocupado com essa situação, porque eu já fiz umas 2 ou 3 indicações, desde o início do ano passado, eu venho olhando essa questão ali da rua Rafael Silva Araújo, né? E eu não sabia, não tinha nem conhecimento, porque as coisas, como o cidadão ali disse ali, o Jesus, não sabe para que o vereador faz indicação se não é atendido, não é verdade? Então, como eu nem fui no local mais olhar, eu estou refazendo a indicação, né? Pelo menos o trecho que eu passo, eu não vi nada, mas se começou, agora nós temos que fiscalizar se realmente, como há denúncia de que não está sendo feito direito, que a gente faça essa fiscalização aí e podemos fazê-la junto, sim. Correto. E os moradores dessa rua também reclamaram da coleta de lixo do SAAI aos sábados, que parece que faz só metade da rua. Então, a gente tem que ficar vigilante e dar ouvido e voz aqui aos moradores de Nova Viçosa. Eu ia falar também sobre o final do ano passado, mas eu não vou ser repetitivo. O vereador Edelmino colocou, o vereador Marcos Nunes colocou. Para resumir, vereador Edelmino, recriaram a Secretaria de Agricultura passando o trator. Foi isso que aconteceu aqui. Não só essa secretaria, mas que me perdoem o trocadilho. Wagner, a questão do CAC, eu não vou entrar no mérito, realmente a vereadora colocou, é uma incumbência da mesa diretora, eu entendo tudo que você colocou aqui, mas quando eu te vi, eu já te conheço, me veio à cabeça o que eu fiquei as férias inteiras incomodado, Wagner, eu vou colocar isso aqui. Se os senhores e as senhoras acompanharem, eu não tenho a estatística correta, mas eu acredito que nos últimos 3 ou 4 meses, de 40 a 50 jovens morreram nas estradas de Viçosa e em torno de Viçosa. Eu estou assustado com o número de acidentes na nossa região e com o número de vítimas, principalmente jovens. Além do trânsito, vereadora Marilange, homicídios na nossa cidade, vereador Meio Quilo, de dezembro para cá, foram vários. Essa semana teve 2. Teve no bairro de Fátima, teve no Bom Jesus. Então, as autoridades competentes, e nós também temos que fazer nossa parte, nós não podemos assistir isso de camarote, vereador Edenilson. É um extermínio da juventude brasileira, com automóvel, com violência, com vingança, e que as autoridades, infelizmente, não tomam as atitudes corretas. Você perder qualquer amigo, qualquer parente por acidente é muito triste. Agora, a família perder um jovem, vereador João, com todo o seu futuro para frente, com toda a perspectiva de vida, isso é muito difícil. Eu acho que só quem já foi vítima da violência... Estou terminando, senhora vereadora, e eu já fui, infelizmente, eu perdi um primo de 19 anos assassinado, bala perdida, se é que isso existe, a gente sabe o que a gente passa. Então, eu acho que nunca é demais a gente sempre alertar para as autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, Governo de Estado, Prefeitura Municipal, Justiça, Poder Judiciário, que é muito importante, Câmara Municipal, que a gente não pode assistir de camarote esse extermínio dos nossos jovens e das nossas jovens. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Heloísa, logo depois, vereadora Maura, vereador Meio Quilo, vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhora presidenta Marilange, vice-presidente Carlito Alves e secretário Eldo Cheirinho. E todos os componentes aqui dessa casa, todos que nos ouvem, todos que nos assistem, os meus amigos vereadores e vereadoras e os membros dessa casa. O meu pedido hoje é falar sobre a vistoria lá do Paraíso, da Mata do Paraíso.
É sobre a luz da casa da Luciene, gosta de estar passando aí agora esse desenho aí. É esse local onde que puxa a luz, para que fornece a luz, né? Fornece não, onde que tem um poste nesse local dessa casa do vizinho, que puxa a luz para a casa da Luciene Ferreira Domingos da Silva. Estou mostrando essa foto aí, né, deste local, que é distante. E este outro local, que está nos vendo aqui, que tem uma casa próxima, é essa casa aí. É neste poste ao lado dessa casa que é o certo a puxar a luz para a casa dela, porque está pagando o valor muito alto. Ela falou comigo que o valor da luz da casa dela é no valor de 120, até R$200 ela já pagou. Mas por ser um local, zona rural, pagar um valor deste, não está certo, né? Porque eu sei que zona rural o valor é baixo. Passa dificuldade para pagar um valor muito alto. É por isso que eu peço, colocando a luz neste local, 2 postes neste local, aí a luz para todos, é só ela pedir que a CEMIG vai localizar a luz para ela o mais rápido possível. E peço também sobre a rua Aimorés, a descida da rua Aimorés. Que as pessoas que vêm do bairro lá do São Sebastião passam com alta velocidade, não respeitam os pedestres e pode haver um acidente. É por isso que eu peço o quebra-mola na rua Aimorés o mais rápido possível. E também peço o 4 container ao SAAI, mas é container grande, é container pequeno não, para facilitar o serviço da servidora do SAAI, porque termina a feira livre, bagaço de cana, os pessoal joga tudo no meio perto das barracas no chão. Eu acho isso muita falta de respeito, porque a pessoa está ganhando dinheiro, ela tem que se ajudar a proteger. O certo é levar um saco de lixo, vou sugerir para o Maurinho, lá da cultura, o fiscal da feira. Cada vendedor de pastel que trabalha vendendo lá o seu caldo de cana, teria que levar o próprio saco de lixo para ensacar, para facilitar o serviço das servidoras, das meninas que fazem a limpeza depois que termina a feira. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Heloísa. Com a palavra, vereadora Maura, logo depois, vereador Meio Quilo, vereador Helder e vereador João de Josino. Boa noite, senhora presidente Marilângela, o vice-presidente o Meio Quilo, o Helder Cheirinho, o secretário, demais vereadores, público presente, funcionários e quem está assistindo pela TV, algum meios de comunicação. Hoje eu estou aqui mais também para falar, desejar boas-vindas, né, nesse biênio de 2015-2016, falando com a Marilângela, o Meio Quilo, o Helder, que seja feliz, né, assim, trabalho digno, né, que faça com clareza, né, para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Você foi muito feliz em ter falado, entendeu? Está uma mesa transparente, entendeu? Que a gente está podendo ver, entendeu? E eu queria falar também, porque, assim, é claro que está precisando de reforma na escola. Eu sou da educação, tem 30 anos, está precisando, sim. A cachoeirinha ali, igual o Edenilson falou, eu entendo. Mas igual que eu vejo, assim, eu, Heloísa e o prefeito também, tem 2 meses, gente. 2 meses que o prefeito está. O que o prefeito fez, eu não vi em 2 anos atrás. Eu estou na prefeitura, tem 30 anos. Agora, rua sem campinar, está faltando isso, está faltando, tá. Mas eu acho que ele está chegando na medida do possível, fazendo as coisas com clareza, entendeu? E outra coisa também,
as escolas precisam de reforma, sim, mas aquilo lá é de administração passada. Então, o professor entraram de férias, aquele negócio foi pedido, mas tem que repassar para ele, entendeu? Tem que repassar tudo para ele saber o que está acontecendo na prefeitura. Porque chega em caso de prefeitura que ele nem sabe que existe aqui, porque ele não era prefeito, como que ele vai saber? Entendeu? Então, assim, estou aqui para cobrar. Se ele não fizer, eu vou cobrar, vou dar minha cara para bater aqui, vou cobrar. Mas eu acho também que os funcionários, como eu estou trabalhando na prefeitura também, estão elogiando o prefeito, e eu elogio, não é porque eu sou do partido dele, não. Entendeu? Não é porque eu sou do partido, não, mas ele está chamando funcionário do departamento, para conversar, para dialogar, porque todo mundo funcionário, eu estou lá na prefeitura, porque falar aqui é muito fácil. Mas não está vendo a realidade, não está trabalhando na prefeitura, como eu, Heloísa, o João de Josino, quem mais trabalha na prefeitura. Entendeu? É muito fácil, porque ele está chamando para dialogar, para conversar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, assim, falar é muito fácil, tem que cobrar sim, mas eu acho que tem que dar o aval para ele, que está fazendo um trem bem feito. Ele não tem rabo preso, desculpa o modo de falar, mas ele não tem nada a esconder, não, ele está aqui para trabalhar. Entendeu? Ele está aqui, ele entrou, ele está aqui para trabalhar. Então, eu acho assim, que os funcionários chegaram perto de mim, principalmente da educação. Sexta-feira passada teve uma reunião com o sindicato, vai ter sexta-feira, agora 10h30, para negociar, como falar, aumento dos funcionários, aquele negócio todo. Ele está aqui para esclarecer, para saber tudo. E os funcionários falaram lá na reunião do sindicato que nunca teve um prefeito que chegou perto do funcionário para conversar, porque todo mundo tinha medo de chegar perto do prefeito, chegar perto da prefeitura. Então, eu acho, tem que cobrar sim. Mas também, na hora que está fazendo, tem que elogiar. E ele está fazendo o máximo, com clareza, ele quer fazer um trabalho bem feito para Viçosa. Ver se muda Viçosa, porque Viçosa, mato não está vindo, não é de hoje, não. Mato lá na minha rua, lá na Cléber Bernardes, o mato, se bobear, chega 1 metro. Mas não é ele, não. É a passada. Então, eu acho que para ele fazer com 2 meses, é muito pouco o que ele está fazendo, porque não tem material, não tem ferramenta, mas deixou de comprar, não sei o que é, Paulinho, você lembra que ele deixou de comprar para comprar ferramenta para obras? Você sabe, João, o que é? Que ele deixou... No gabinete, né? Pois é, mas ele deixou de comprar para comprar material para obras, para capina, para consertar pneu de carro que está furado. Ele está fazendo lá na obra, tipo uma garagem para consertar os carros, para ter economia. Vai pôr lá na garagem, como falo, um tanque de gasolina. Então, ele está para melhorar Viçosa, e eu estou aqui, viçosense, sou nativa, nasci aqui, eu estou aqui para lutar para uma Viçosa mais transparente, e estou aqui para lutar e para fazer o certo. Entendeu? Não vou defender prefeito, não. Se ele está errado, eu vou falar. Se ele está certo, eu vou elogiar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Maura Fontinelli. Agora, vereador Meio Quilo. Helder Evangelista, logo depois, vereador João de Josino, vereador Marcos Nunes. Boa noite para todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, todos que nos ouvem e nos assistem pelo meio de comunicação. Queria agradecer a vinda das pessoas que usou a palavra livre aqui. Eu queria mostrar uma pequena imagem de um pré-projeto que eu tenho agora, para frente, se Deus quiser, se não puder vir na terça que vem, na outra terça ele vai vir, é sobre captação de água. Vai dar para achar ele aí? Essa caixa de filtração não é nem o modelo que eu fiz o rascunho, não. Essa é uma outra. Tem a outra imagem, fazer um favor? Esse modelo é uma caixa de captação de água para ser implantada, vou tentar implantar nos próximos loteamentos de Viçosa, nos próximos condomínios fechados. Essa caixa aí, ela tem 3,5 metros de profundidade por 1,5 de largura. Cada caixa dessa aí tem capacidade de captar em torno de 4.500 litros d'água. Esses 4.500 litros d'água, as laterais dessa caixa vai ter uma fura de mais ou menos um cano de 50 e o fundo um cano de 100. Isso é claro que eu vou procurar mais parceiro da área para me ajudar a acabar de elaborar esse projeto para trazer. Aonde que mais ou menos
Cada condomínio, a cada 100 metros, pelo projeto que eu estou querendo pôr, vai ter uma caixa dessa. Um exemplo assim, um condomínio hoje tiver 1.500 metros de rua, ela estará captando mais de 65 mil litros de água. E essa água vai ir para o lençol freático, entendeu? Para ver se as nossas nascentes melhores. Eu pensei nisso aí, principalmente na área do Paraíso, entendeu? Que tem loteamentos novos, entendeu? Mas um serviço desse aí pode ser implantado até em centro de cidade, em rodovias, no país todo, se quiser, que se faça. Mas parece que tem alguns políticos envolvidos que têm capacidade para ajudar a resolver, igual os federais, político federal, estadual, não ajudam. No estado de Minas, por exemplo, daqui em Belo Horizonte, já pensou, cada 100 metros implantar uma caixa dessa? Como que o lençol freático vai ficar? E é uma obra barata. Isso é uma ideia minha, é um pré-projeto. Eu creio que vai funcionar. Eu espero que eu tenha a parceria do SAI, porque o SAI hoje está com a gestão nova, com o novo diretor. Eu ainda estou achando que vai funcionar, porque a gestão passada do SAI, eu só tive problema com ela como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Todo mundo sabe que teve um projeto do SAI para proteger nascentes, para captar mais água de chuva para o lençol freático. Gastaram-se dinheiro e não fez nenhuma proteção de nascente, nenhuma captação de nada, nem curva de nível nos terrenos que o SAI falou que ia fazer o serviço. Não fizeram. Fizeram é colocar 2 placas, uma na saída de Viçosa para Paula Cândido e uma na divisa de Paula Cândido com Viçosa, falando da obra que não foi feita. E hoje nós sabemos que Viçosa está faltando água como no país todo. E se a gente realmente não fazer a prática, ficar só na teoria, não adianta. Só na conversa não funciona. Eu acho que está na hora de enfrentar a situação com mais força, mais garra, entendeu? Porque nós temos que preparar para o futuro, porque futuro, pelo que está indo, não tem água. E nós também sabemos que a água não sai do planeta. Simplesmente a gente está achando aonde filtrar. Entendeu? A água está descendo para o mar, nós todos sabemos disso. Indo para o mar, a gente não vai ter água para tomar. Vai ter que trabalhar na água do mar no futuro para a gente ter água potável para tomar. Mas tem essas prevenções, se fizer, funciona. Obrigado. Obrigada, vereador Carlitos. Para o uso da palavra, vereador Helder Evangelista, logo depois, vereador João de Jusino, vereador Paulinho Brasília. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhor vice-presidente Carlitos. Boa noite, meus nobres colegas e aos que nos assistem, nos ouvem pela TV e pela rádio, e ao público presente, aos funcionários dessa casa. Recebi uma resposta aqui do senhor prefeito, e ele está me solicitando aqui para me dar a ciência do teor deste peticionário aos demais vereadores. Foi indicação feita no dia 2 de dezembro, eu vou ler a indicação. Requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado do senhor prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde para que contrate mais médicos cardiologistas para atender a demanda dos PSFs e da Policlínica. Tendo em vista que muitas pessoas estão aguardando a realização de exames de risco para se submeterem a algum procedimento cirúrgico. Então, me foi enviada aqui uma resposta pelo senhor secretário de Saúde, o senhor Dr. Sérgio Nofino Pinto. Em resposta à indicação 360/2014 do vereador Helder Evangelista, informamos que estamos em fase de levantamento do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para em breve disponibilizar concurso público e processo seletivo na área da saúde, de acordo com a demanda do município. Bem, eu com todo respeito, eu sei que o Executivo está tendo boas intenções, está, né, tentando fazer da melhor maneira possível, mas eu acho que isso aqui é um caso de urgência, emergência. Existem várias pessoas aguardando para que se faça o risco cirúrgico, Paulinho, e está necessitando, porque me parece que só tem um cardiologista. Um cardiologista não dá conta de atender as comunidades,
aos bairros, aos PSFs e também na policlínica. Então, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa de extrema emergência para poder resolver essas questões das pessoas que estão aguardando o risco cirúrgico para poder ter o seu procedimento liberado. Pois não? Vereador Helder, o cardiologista doutor José de Oliveira está de férias, mas tem o doutor Luiz Frederico que está atendendo no consórcio. Tudo bem, mas é que um só não dá conta. Eu sei que não dá conta, mas está reservando. Ou até 2 não dá conta, a população é grande. O certo é 3, mas... A população é muito grande, por isso que é o meu questionamento. E o aparelho do eletro também, quero avisar que já está pronto, tá? Já arrumou. Já arrumou? Arrumou. Beleza. Bom, muito obrigado. Estamos falando muito de falta de água. O dia que estivemos lá no SAAI, eu, Paulinho Brasília, o vereador Luiz Eduardo, como já foi exposto aqui o problema lá do gerador, que esse era o motivo da falta d'água, só que eu gostaria de pedir, por favor, à população, tenha consciência no uso da água. Tem pessoas lavando calçada, tem pessoas lavando janela, tem um cidadão que no dia que nós tivemos a nossa reunião, Paulinho, o Edson Bering me ligou, me pediu que eu fosse visitar, não vou citar o número da casa, mas que eu fosse até o número da casa para poder ver a situação. O cidadão simplesmente viajou e largou a torneira aberta. As autoridades, elas têm, nós autoridades, temos realmente que nos preocupar sim, mas que a população também faça parte dela. Eu tenho dia da minha casa, da minha rua, tem um dia de madrugada que eu saí e fechei 2 torneiras. Porque o cidadão abre para poder ver se a água está caindo, não cai e larga ela aberta. E vai dormir. Tá certo? Só um minutinho, Mauro. Enquanto isso, o que acontece? A parte mais alta, casa de 2 pavimentos, por exemplo, a água não chega. Porque a do cidadão de baixo, que é um pavimento ali, que a água dele tem 8 horas da manhã, vai cair, vai encher a caixa dele. E do outro não vai chegar, porque simplesmente ele está jogando água fora. Pois não? Outro dia, eles me ligaram, eu pedi para ligar para o SAAI também, lá na Álvaro Gouveia, funcionário do SAAI estava lavando calçada. Funcionário do SAAI. E lá tem uma mulher lá que está adoentada, precisa de gastar mais água porque lavar roupa de cama, esse negócio todo, e não pode fazer isso, tem que economizar, fazer com mais cuidado. Gente do SAAI lavando a calçada com a água, com mangueira. Pois é, não dá exemplo. Entendeu? É um absurdo. Boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador João de Josino, logo depois, vereador Paulinho Brasília. Cumprimentar a presidente Marilange, secretário Eldo Cherim, vice-presidente Carlitos Alves, meus colegas vereadores e por presente. Cumprimentar também quem fez uso da palavra, o Muré não está no momento, preocupado com o nosso bairro, né? Sempre vem essa tribuna para trazer os problemas. O problema da prefeitura não acaba, vai passar o Ângelo, vai vir outro prefeito e não vai acabar. Mas voltando ao assunto da água, gente, meio que sempre fala na tribuna que água tem. Falta comando, né? Falta gestor. Por exemplo, no aeroporto, ali no campo de aviação, por que não faz uma barragem ali? Né? A água tem. Mas eles não, eu acho que nós também, nós vereadores, nós temos que preocupar também com esses loteamentos, sabe, que estão abrindo. Estão falando tanto da água, mas não fala dos prédios que estão subindo. Por exemplo, no meu bairro, está saindo 4, tem um loteamento já quase, né, com bastante prédio, tem mais 3 sendo liberado, né, para construção.
Eu acho que deveria ter um padrão, 3 apartamentos ou uma casa. Onde que vai arrumar água para colocar ali? Então fica preocupado com a água, mas não preocupa com as construções. Você entendeu? Então no meu bairro, você vai do outro lado lá, ó, passa e olha para você ver. Está criando, está crescendo. Outro lá indo depois do pneu Zeca, já estão lá pondo meio fio. Ali ainda está pertinho, né? Tem o aeroporto, lá busca água lá, né? Então, pois não, vereador. Só uma parte, João, muito obrigado. Inclusive, João, lá perto da minha casa também está acontecendo uma obra lá que com a falta d'água, o rapaz colocou outra caixa de 15 mil litros. Já tinha uma de 15 mil, colocou mais uma de 15. Então, essa caixa de 15, pensa bem quantas caixas de 1.000 litros que a maioria da população tem, que seriam, no caso, aí, 30 casas que estão deixando de ser abastecidas. No momento que está, né, com essa falta d'água, deveria a própria prefeitura, o IPRAN, não liberar a obra no momento, entendeu? Porque estão subindo prédio de 15 andares, 20, que está igual a Belo Horizonte. Eu vou passar umas fotos ali, já está no jeito, menina? Gente, eu vou passar umas fotos ali. Na semana passada, eu reuni com o prefeito no gabinete e nós marcamos uma visita na rua JK, no bairro Santo Antônio. Nesse local aí, 150 metros de calçamento, é um bairro que liga ao outro bairro. E a preocupação maior para construir, fazer esse calçamento aí e colocar a luz, porque a Aviação União já diz, vai colocar um micro-ondas fazendo uma linha, subindo ali a venda ali do Josina, né, e vai sair lá na Avenida Joaquim Lopes de Castro, perto da Coca-Cola ali. Então, assim que fizer o calçamento, nós já vamos ter uma linha disponível ali para os moradores do bairro Santo Antônio. E porque quando eles fazem suas compras, o aluno, né, que mora do outro lado do bairro, lá de cima do meu pai lá, eles descem cá na venda do meu pai e sobem a pé com bolsa na mão, compra tudo. Então vai ter uma linha, assim que realizar esse calçamento aí, o Ângelo, nós estivemos no local e prometeu, né, que vai pedir para calçar esse pedaço aí. E fizemos também uma minuta do projeto dos 4 postes, acho que é 15 mil e pouco, ele já encaminhei para ele. E descendo também, passando nas outras ruas, José Soares Rocha, é uma rua que a gente já fez pedido a várias indicações, minha, do Marquinhos, mas infelizmente a prefeitura é assim mesmo. Quando eles têm interesse de calçar, calça, mas quando não tem interesse, a gente vai tentando, muda de prefeito, a gente faz indicação, outros vereadores também entram e faz também, né? Então é assim. Gente, então é só isso que eu tinha que apresentar. E aí dava parabéns a Marilange, o Helder, o Meiquilho, né? Que Deus abençoe a nós, 15 vereadores, né? Que esse ano de 2015, que a gente com saúde, paz e trabalho pela frente, que não vai faltar. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador João de Josino. Agora sim, vereador Paulinho Brasília. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite ao público que está presente. Boa noite à nova diretoria. Eu vou direto ao assunto, porque nós temos várias respostas para dar aqui. Em relação a Muriaé. Muriaé, todas as indicações que a prefeitura está tendo cuidado de dar a resposta na medida do possível e atendendo, né, também, assim, na medida do possível. Ela dá a resposta, o secretário de governo, Luciano Pelvezan, responde a nós, vereadores, e isso é uma novidade, porque sequer davam satisfação antes, tá certo? E a gente está atento a isso. Eu concordo com você que muita coisa está sendo
ainda não está acontecendo, mas é como a Maura Fontinelli falou aqui. Estamos aí há 200 dias e muita coisa vai ser feita. Bem, vamos lá, vereador Edenilson. Escola de Cachoeirinha. Nós estivemos lá realmente, eu e o prefeito Ângelo Scheck, chegamos de surpresa, ficamos estupefatos com o que vimos, a porta realmente está daquele jeito, até pior. Vimos também goteiras e algo mais. Mas aí a vereadora Maura, quero acompanhar o raciocínio dela, tem razão, não quero culpar outras administrações, isso não tem nada a ver, está ali, tem que consertar, tá certo? E isso será feito. Tanto é que serão destinados 1 milhão para as conclusões e mais R$1 milhão para a organização dos demais. Então, ontem, segunda-feira, o prefeito esteve no MEC, ele está em Brasília hoje, volta amanhã, ainda fica lá amanhã, tem uma reunião. Ele solicitou o recurso para a conclusão dessas obras e a reforma dessas obras. Então, ele conversou no MEC ontem e já solicitou esses recursos. Na próxima semana, a Prefeitura enviará um funcionário da educação para fazer 3 dias de treinamento no MEC para a gestão de convênios e projetos. Então, isso tudo foi acordado, próxima semana vai um funcionário lá. Vereador Marcos Nunes, Vossa Excelência citou aqui em relação a cadeirantes, né, que deveriam, eu também concordo com Vossa Excelência, de ser contemplados com a sua rua asfaltada na primeira mão. Não sei se os senhores lembram, na gestão passada, na gestão do prefeito Celito, eu entrei com um projeto desse aí, entendeu? E ele foi vetado. Esse projeto foi vetado, e está lá vetado. Eu vou solicitar que nós voltemos com esse projeto, para aí sim dar vez às pessoas com necessidades especiais, em especial os cadeirantes. Por quê? Porque é inadmissível que se asfalte uma cidade e na rua que tem um cadeirante você não asfalta. Concordo com Vossa Excelência. Lidson Lenner, vereador Lidson Lenner, ele falou sobre a usina ecossustentável. O projeto que existia antes da ecossustentável está completamente desatualizado, né? E o Executivo vai enviar ao SAAI, que por sua vez vai elaborar um estudo completo e sem vícios desse projeto, ok? Beleza. Professor Edelmino, semana que vem, nós vamos trazer aqui o relatório da reforma administrativa que Vossa Excelência solicitou, e nós concordamos, sim, que eu acho que tem que ser feito dessa forma. E aí, agora eu quero chamar a atenção para a população de Viçosa. A população, o prefeito Ângelo Scheck pegou a prefeitura com 1.800 funcionários. Hoje, a prefeitura tem 1.500. Está havendo uma reforma administrativa, estão fazendo aí um trabalho de desvios de função. Isso tem incomodado muitos funcionários da prefeitura. O prefeito e o secretário de governo, Peu Vezan, estão tendo dor de cabeças em relação a isso, mas o trabalho tem que ser feito. Agora, eu gostaria de falar o seguinte. Foi dito aqui que a gente vota ou votou sem ler o projeto. Eu quero apenas falar o seguinte: cada vereador, ele vota da forma que ele entende naquele momento, né? Dizer que não sabemos o que estamos votando é ofender a nossa inteligência. E aí eu quero falar olhando para as câmaras, e já peço a presidente um minutinho a mais, que este vereador que nos fala, Paulo Roberto Cabral, Paulinho Brasília, ele já foi chamado de macaco nessa cidade por 2 pessoas. Deixa para lá o nome dessas pessoas. Um homem e uma mulher. Eu fui chamado de macaco por 2 pessoas. Eu não vou ser chamado de irresponsável e nem de burro, porque eu não sou irresponsável. Eu estou aqui porque eu fui eleito pelo voto democrático do povo. E é esse povo que eu vou defender. Quando foi preciso de ser oposição, fui oposição e não tive medo e nem vergonha de fazê-lo. Naquela ocasião, precisava ser. Neste momento,
estou acreditando no projeto do prefeito Ângelo Schecker, estarei caminhando com ele, acredito no trabalho dele e acredito que você também que está em casa, que está no rádio agora me ouvindo e pela internet. Você está acompanhando o trabalho do prefeito e você está vendo que ele não está aqui para brincadeira. Eu agradeço e na semana que vem, professor Edelmino, em especial, o relatório da reforma administrativa estará na mão de Vossa Excelência. Boa noite a todos. Obrigada, vereador. Para reinscrição, vereador professor Edelmino, logo depois vereadora Heloísa e vereador Lidson Lenner. Muito obrigado, senhora presidente. Eu rapidamente vou tentar ser bastante objetivo em relação a 3 assuntos. Primeiro, em relação à questão da falta d'água no município. Nós tivemos aqui, vereadores, várias audiências públicas em que esse assunto foi tema. E numa delas, nós tivemos aqui a participação do professor Gumercindo, e ele se comprometeu, inclusive o vereador Marcos Nunes estava naquela ocasião, a fazer o projeto da criação da APA do São Bartolomeu. E essa semana nós tivemos uma reunião lá com o secretário de governo a respeito disso. Então, quero colocar aqui para os colegas que esse projeto da APA já se encontra bastante avançado, vai ser discutido dentro do CODEMA e logo, logo vai ser trazido para essa casa, para que essa casa, então, amadureça a discussão a respeito, principalmente em relação à abrangência dessa APA, que eu acho que é fundamental a gente saber, né, quais são as partes ali da região do Paraíso que vai ser ocupado por essa APA. Um segundo ponto, aí eu quero falar aqui para o colega que ocupou essa tribuna mais cedo, o Wagner Roberto, em relação ao CAC. Né, eu gostaria de fazer rapidamente a discussão política a respeito do fato. Quero colocar aqui que eu, enquanto vereador, eu não participei da discussão sobre o fechamento do CAC. Nós tivemos a reunião aqui semana passada, em que eu fui informado pela mesa diretora que o CAC estaria sendo fechado. Aí eu quero colocar para a população, inclusive também para o Wagner, que os serviços que o CAC prestava são serviços, na verdade, de responsabilidade do governo do Estado. E que nós, enquanto Câmara, a gente estava auxiliando o Estado, inclusive a gente vem fazendo isso em relação a várias coisas, inclusive o Poder Executivo pagando a gasolina da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ou seja, o município chamando a responsabilidade que é do Estado. Né? Inclusive agora a gente espera, com essa mudança da política estadual, que essa coisa se organize e cada um se torne responsável, né, por aquilo que realmente tem a demanda, tem a posse, né, do dever a ser cumprido. E aí eu quero colocar aqui para o presidente dessa casa, que da mesma maneira que o Wagner veio aqui ocupar essa tribuna e falar a respeito, ele teve a dúvida em relação aonde esses serviços que eram prestados pelo CAC estão sendo prestados, porque a população ela fica desassistida. E eu concordo, viu, Wagner? A população saiu perdendo nisso, saiu perdendo, porque tinha-se uma comodidade de atendimento, o CAC vinha fazendo um bom trabalho, mas em cima disso que a senhora presidente colocou, da questão orçamentária, juntamente com a questão da responsabilidade, que não é uma responsabilidade do Poder Legislativo Municipal, e sim do Estado, inclusive a própria Polícia Civil fez o requerimento para poder efetuar esse serviço, então realmente isso passa a ser de responsabilidade novamente do Estado. E eu gostaria de colocar aqui para a senhora presidente que fizesse uma notificação, fizesse uma carta direcionada à comunidade de Viçosa, usando outros meios de comunicação, para poder informar onde cada serviço daquele que o CAC prestava, onde está sendo atendido. E aí, finalmente, eu quero aqui responder ao colega Paulinho Brasília, em relação ao fato da questão da responsabilidade dessa casa. O vereador Paulinho Brasília tem determinados assuntos que, em termos institucionais, são de responsabilidades dessa casa. E a maior das responsabilidades dessa casa chama-se discussão de mérito de projeto. Então, quando eu coloco aqui que essa casa foi irresponsável,
Eu estou querendo dizer que essa casa ela não cumpriu com o papel que ela deveria cumprir, que é exatamente discutir mérito de projeto. O senhor ocupar essa tribuna aqui e falar que o senhor vota conforme a sua consciência, respeito. Cada um aqui tem a liberdade, tem o livre-arbítrio de votar conforme a sua consciência e aquilo que acha correto. Só não acho correto, meus nobres colegas, a gente votar projetos em que se desconhece mérito. Sabia que era reforma administrativa? Sabia. Agora, quem vai falar aqui que sabia tudo que estava ali naquele projeto, sendo que o projeto chegou num dia e foi votado no outro? Então, é essa responsabilidade que eu peço que todos tenham. Eu não estou aqui fazendo crítica aberta em relação ao senhor prefeito. Já coloquei várias vezes que eu, assim como os outros vereadores, que sempre fomos colocados como vereadores de oposição, a gente sempre se colocou para poder auxiliar o Poder Executivo. Agora, o Poder Executivo ele não pode fazer dessa casa uma estrutura institucional à sua mercê. Ou seja, nós sermos o tempo todos subveniente àquilo que o Executivo quer. A maior das responsabilidades dessa casa, volto a dizer, só para fechar, senhora presidente, é exatamente fazer a discussão do mérito do projeto. E nisso essa casa foi irresponsável sim, porque não discutiu o mérito do projeto. Todos têm a liberdade de voto, mas vote com responsabilidade, sim, conhecendo o mérito de projeto, que é a responsabilidade dessa casa. Obrigado, boa noite a todos. Vereadora Heloísa. Quero agradecer você, Marilândia, pelo trabalho, pelas modificações aqui da nossa casa, dessa igreja casa, tá? Da Câmara, modificações que ficou muito boa, gostei. Foi um trabalho muito bom, parabéns para você. E também quero falar sobre o contêiner da Rua dos Passos. O pessoal fica reclamando. Não tem contêiner em tal lugar. Ah, por que não tem? Porque na Rua dos Passos já passou por 3 vezes que coloca contêiner e todos os 3 contêineres passam, nem chega um mês, está todo quebrado. Ia até tirar foto, só não tirei a foto no dia que eu vi, é porque eu estava sem um celular, sem uma máquina fotográfica, só não tinha tirado foto para trazer aqui hoje. Porque eu sei que o container é caro, a gente tem que respeitar também os moradores que têm o seu container no local certo para jogar lixo, colocar o seu lixo, tem que ter cuidado, providenciar, ver quem está quebrando, levar uma denúncia, assim, ligar para o SAAI, dar uma denúncia de quem está quebrando o contêiner. Se nós não cuidarmos, quem vai cuidar para a gente? E também parabenizo também o trabalho do prefeito, o Ângelo Schecker, que está arrumando também a mecânica dentro da própria garagem da prefeitura para arrumar os carros. Porque falta carro para a saúde, falta carro para isso, é por causa de quê? O dinheiro é pouco, não dá para a gente fazer tudo. Mas tenho certeza que ele vai pôr as pessoas, já o técnico, para ensinar o trabalho, para pôr os funcionários para aprender o trabalho com o técnico, já chamou o técnico já. Dentro de alguns meses, vão ter a mecânica dentro da própria garagem. Vai facilitar muito os trabalhos, tá? Pode ficar tranquilo, que está preocupado com a saúde e com a prefeitura em peso. Não tem hora, tem dias de terminar o serviço da prefeitura. Tem dia que é 10 horas, 11 horas da noite, está ele e o Luciano Pelvezão trabalhando. A gente que está por fora não está vendo, mas se ir lá na prefeitura à noite, nesse horário, enquanto o Ângelo Schecker lá. Obrigada. Obrigada, vereadora Heloísa. Último inscrito, vereador Lidson Lehner, que enquanto caminha para a tribuna, eu gostaria de colocar rapidamente para os senhores a questão do Dia da Mulher. O nosso prazo para entregar o nome é até quarta-feira, porque nós temos aí um recesso de carnaval e precisamos tomar providências. Em relação à discussão do Sávio sobre a questão do extermínio, concordo plenamente, vereador. Está aqui presente vereador Paulinho Brasília, vereador Edenilson, onde o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública é o vereador Luiz Eduardo. Gostaria que essa comissão fizesse uma discussão interna e ver como é que a casa pode se posicionar, como que a casa pode fazer um trabalho voltado para essa situação.
vereador professor Idelmino, só a título de esclarecimento, eu pessoalmente dei várias entrevistas sobre como é que ficaria o serviço do CAC, e nós fizemos banners. Então, foram distribuídos em alguns locais, inclusive lá no local do CAC, em todos os locais onde as pessoas devem procurar o serviço. Então, houve uma preocupação, inclusive, de montar banner e dividir em alguns locais estratégicos. Pois não, vereador? Sim. A senhora falou do recesso do carnaval. Nós vamos ter o pré-carnaval agora e vai ter o recesso agora e também no outro? Não, o nosso recesso é só na terça-feira de carnaval. Só neste agora? Não, esse tem não, eu digo reunião. Assim, normal? Normal. Ok. Obrigado, senhora presidenta. Portaria 040/2014. Designa comissão para acompanhamento da execução do projeto da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. É o mesmo, vereador Paulinho, que a Eco Sustentável, para essa usina deu-se vários nomes e ainda vão dar vários. Bom, o que eu disse, que eu acho que não foi bem interpretado pelo senhor, é que essa comissão, formada pelos vereadores Carlitos Alves, Helder e eu, nós fizemos reuniões e acompanhamos um processo para tirar os vícios do projeto. O próprio CISAB fez. Tudo acompanhado, estou até repetindo o que eu disse aqui no plenário, pelo Ministério Público, que deu o ok, e aí o CISAB fez as correções. Então, a partir daí, que é o meu questionamento. E aí, fez as correções, está tudo ok, e o prosseguimento com esse tão sonhado projeto. Então, eu espero que a resposta do Executivo não venha como o senhor passou, porque já houve etapas além desse projeto que foi, segundo o senhor, viciado, também concordo. Então, só para justificar aqui. Obrigado. Obrigada, vereador Lidson Lenner. Cumprindo o nosso tempo regimental, mas também não havendo mais nenhum inscrito, dou por encerrada essa sessão. Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos. Que Deus nos ilumine.